Bom dia novamente. Então, hoje nós vamos estar mostrando a ideia que é passar, dar um overview, né, do que a gente trouxe já nas outras aulas, mas o foco principal é a execução. Então, vou procurar ser breve nessa parte mais teórica para a execução ter um tempo maior e a gente debater, mostrar cenários. Acho que é muito interessante essa funcionalidade de cenários e a gente vai trazer exemplos práticos hoje, tá? Então, Michel falou de processo, eu vou trazer um pouco de funcionalidade propriamente dito, o plano sendo executado. De uma maneira geral, o que o supply planning vai fazer, né? Ele vai trazer para a empresa uma avaliação de capacidades produtivas, níveis de estoque, restrição, ele traz uma visão de fornecedores, ele vai utilizar algoritmos heurísticos. No nosso treinamento, iremos mostrar os heurísticos finito e infinito, porém, não é item escopo desse treinamento, né? Mas ele tem também a possibilidade de utilizar o otimizador. É um item escopo separado, como o Michel trouxe. Toda boa prática da SAP, ela tem um item escopo determinado para um processo, e existe o item escopo específico do otimizador, que não vai ser abordado, mas caso alguém tenha curiosidade, tenha necessidade, aí estamos à disposição para montar algo específico de otimizador. No caso de hoje, seria os heurísticos, finito e infinito. Iremos mostrar simulações. Então, como o Michel trouxe lá na planiária, nós temos uma versão base e podemos, através dessa versão base, cenarizar, tá bom? Vamos trazer exemplos hoje. E melhoria no alinhamento estratégico e trazer o alinhamento estratégico para uma realidade operacional. Esse acho que é o principal objetivo, você ter um plano factível de execução e não apenas um plano mostrando, né, a real necessidade. Então, você vai trabalhar com o supply planning por processo no planejamento de médio prazo, de 3 meses a 2 anos, né? Essa é a recomendação, porém, isso pode ser ajustado. Trabalhando em capacidades produtivas em cima das demandas previstas. E aqui é um ponto muito importante. Falamos no módulo passado da RDI, né? A revisão de demanda restrita. Através de um copy operator, esse input ele chega para o supply plan. Então, podemos dizer que o processo ele é todo casado, a ferramenta também. Tudo que você faz no módulo, você passa o bastão de maneira automática para o módulo seguinte. Fizemos a demanda, passamos através de executamos um application job, que dentro do application job tem um copy operator, que a gente vai ver lá a demanda consensada disponível, pronta para uso no supply plan. Entregamos um plano de produção, um plano de abastecimento no supply plan, pronto para ter uma análise financeira, que é um dos próximos módulos. Também temos o I/O, né? Queremos falar que ele vai determinar a minha política de estoque, que vai também estar integrada dentro do supply plan. Então, vejam que todo o processo que foi falado, ele é casado, ele é amarrado. A ferramenta também. Então, tudo que tem no processo, a ferramenta disponibiliza da mesma forma, utilizando sempre a melhor maneira de integrar, que é uma maneira automática para trazer facilidade e segurança nos números também. E como a gente faz esse monitoramento? A gente vai enfatizar três principais pontos, né? Um primeiro, que é a revisão de parâmetros, que iremos falar hoje. Depois, o como executo os heurísticos, né? O infinito e o finito. E como eu faço a análise. A análise ela pode ser feita via Excel ADIM e via SAP IBP Fiori. E aqui também é um ponto que é interessante a gente abordar, né? Que é a questão de como a SAP buscou deixar familiar, né? Deixar amigável essa ferramenta. O Michel já deu um demonstrativo de Fiori, vocês viram que é bem amigável, bem simples, bem intuitivo, assim como a parte do Excel. A SAP colocou dentro do Excel um add-in para você rodar a calculadora do SAP IBP no Excel com uma visão familiar de qualquer planejador, que é a ferramenta da Microsoft, né, o Excel. Então você está olhando um Excel com a potência de uma calculadora rodando lá no HANA, no ambiente cloud do IBP. Então, sendo breve aqui,
como a gente já passou, apenas uma revisão, né? Revisão de parâmetros. É muito importante, dados confiáveis, plano bem executado, com qualidade. Então, você vai ter a oportunidade aqui de revisar parâmetros. A recomendação da boa prática da SAP, lembrando, em cima do que o Michel nos trouxe, que todo esse treinamento é baseado em boas práticas e tem escopo. Ela recomenda uma revisão de parâmetro, desde uma conferência se a demanda foi copiada de maneira correta, como no exemplo que eu darei a seguir aqui, relacionado ao I/O. O I/O é a política de estoque. Ele foi copiado, ele foi dado um input de maneira correta e aderente ao processo. Quando eu abro o template lá no Excel, eu vou ver se aquela keyfigure do parâmetro de política de estoque, o inventory target ou o safety stock, ele tá lá, tá preenchido. Legal, temos um número embasado. Não, não tá. Opa, tive um problema no meu processo. Como que eu vou rodar um plano se eu não tenho uma política de estoque cadastrada? A keyfigure vai estar vazia. Então, como o Michel trouxe, eu posso travar o processo ou ter um plano ruim, porque eu gerei um plano sem considerar uma reposição de estoque, por exemplo. A revisão de parâmetros é muito importante. Então, isso a gente frisou lá no Demand Planning. Estamos falando aqui no Supply Planning e acho que em todos os módulos. Qualidade de dados é fundamental para um bom plano, para uma boa execução do SAP IBP. Passando um pouco da etapa da revisão de parâmetros, nós vamos mostrar os heurísticos. Então, como falei, o tema desse módulo é o heurístico infinito e o finito. Falando um pouco do infinito, ele vai trazer um plano mundo perfeito, eu costumo dizer. Ele não vai travar em restrições. Então, se você der um uso de 200% da capacidade do teu recurso, ele vai estar lá mostrando. Ele é um plano que ele é baseado em algumas regras, ele tem uma execução rápida por não considerar restrições, ele não considera, mas ele mostra aonde os gargalos estão implantados em recursos, centros, em determinados clientes, ele vai estar mostrando. Então, a ideia dele é ter um cenário base mostrando o mundo ideal, o mundo perfeito em cima da demanda restrita. Para posteriormente você executar um heurístico finito. E o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer o parâmetro, a comparação com o infinito. Aonde o infinito deu os 200%, o finito já vai mostrar um uso de 100%, restringindo um atendimento, por exemplo. Então, ele vai trazer daquele plano mundo perfeito um plano factível de execução, um plano realista, um plano que vai ser integrado com as demais áreas da cadeia de suprimento para ser executado. Não adianta eu colocar um plano acima da minha capacidade, eu não vou conseguir. Então, a ideia de cenários é comparar, por exemplo, um cenário finito com um infinito, e dentre eles você absorver possibilidades de solução, como nós veremos a seguir, cada, cada área, né, ela vai ter a sua importância, cada função vai ter a sua importância. Nós vamos falar um pouco do coordenador de planejamento, o que ele determina dentro desse fluxo, até chegar no planejador, que é quem vai realmente buscar as possíveis soluções. Acho que o Everton levantou a mão. Pode falar, Everton, por favor. Mister Roberto, bom dia, querido. Bom dia, Bom turma. dia. Só uma dúvida. Eu também consigo, com a ferramenta, igual você comentou aí, ele não deixa eu estourar minha capacidade, correto? Se eu rodar o finito, ele não deixa estourar a capacidade. O infinito, Everton, a gente vai até mostrar, ele estoura a capacidade, tá? Ele vai mostrar lá para você que você está tendo um uso para atender aquela demanda de 150% do teu recurso, por exemplo. Então você consegue comparar para depois ir para um plano finito, restringindo e usando a melhor estratégia. Perfeito. É isso que eu ia te perguntar, porque às vezes a gente precisa desse plano, né, com a capacidade, que seria um balanço de massa da vida, um exemplo. Entra aqui, Certo? eu trabalho na ArcelorMittal, tá aqui no PCM. E eu também precisaria do potencial, entendeu? Que ia fugir já da minha capacidade. Bacana. Então ele consegue entregar os dois, né? Consegue. Hoje mesmo eu vou dar um exemplo exatamente disso. Eu vou montar um cenário infinito numa versão
e um finito em outra. E a gente consegue no mesmo template colocar as duas versões no nível de planejamento. Então, eu vou estar mostrando, ó, o meu mundo perfeito, né, seria um plano de X%, porém ele estoura tantos por cento da minha capacidade. Qual que é o meu plano realista? Meu plano realista é esse. Eu perco capacidade aqui. E aí você consegue trabalhar em cenários. Eu consigo aumentar uma mão de obra. Eu estou vendo uma tendência de não atendimento. Não está valendo a pena eu incluir um recurso novo? Abrir uma nova turma? Aí tem que analisar as possibilidades em cima do processo. Lembra que a gente está falando aqui a partir de 3 meses até 2 anos. Então ele vai dar uma Sim. visão muito boa para o planejamento dos próximos 24 meses, né? Você Perfeito, consegue legal. fazer. A gente vai A mostrar um entrega da exemplo. capacidade, Mister Roberto, igual tu comentou, né? Ela me dá a base para eu estruturar a cadeia como um todo, né? O supply como um todo, para buscar o potencial, entendeu? Uma vez que a gente Exatamente. a solução ela consegue mostrar para a gente que eu tenho potencial, a gente já envolve todas as áreas, né? Para falar, ó, turma, para esse mês, no exemplo, né? Eu tenho um potencial de X volumes e agora eu preciso o que para buscar esse potencial. Entendeu? Legal, perfeito, cara. Exatamente. E aí Obrigado, eu Mr. dei um Roberto. exemplo, imagina, que isso. E eu dei um exemplo, né, falando muito de produto acabado. Mas aqui, o Everton, o que que você vai ter a oportunidade também? Você vai ter a oportunidade de um passo atrás. Levantar a mão para o teu fornecedor e mostrar uma tendência de crescimento e comprar mais matéria-prima, por exemplo. Você vai ter a oportunidade de mostrar para uma área de logística que o teu galpão já não serve mais, você precisa de de um lugar maior. Você consegue olhar a restrição como um todo. A gente vai mostrar aqui desde o produto acabado, mas passando pelo impacto que esse crescimento dá em cima, por exemplo, de uma matéria-prima, de outras áreas que a cadeia envolve. Assim como uma tendência de ociosidade. Eu tinha um histórico de venda, ele vai mostrar que, ao invés de eu estar tendo um estouro de capacidade, ele está mostrando que a minha capacidade está. Eu começo o período com 80% de uso do recurso, vou terminar lá com 20%. Não vale a pena eu rever alguma coisa aqui, fazer alguma ação para melhorar aquela linha de produto, ou então, se não tem nada específico, eu retirar mão de obra para também melhorar meu custo, né, do produto final. Então, tudo isso dá para mensurar, tá? Boa, mister. Obrigado, querido. Imagina. Passando adiante, então, aqui do monitoramento, o SAP BP ele também fornece alertas, que é muito isso que a gente acabou de falar agora. Então, eu executei um plano, criei o cenário. Como que eu visualizo isso? Eu costumo brincar que o IBP ele traz muito nas empresas o uso da cabeça e diminuir o uso do braço. Experiência própria, a gente trabalhava todo esse planejamento no Excel. Era uma semana para fazer um plano e 2 dias para analisar. Agora a gente pode falar que leva um dia para fazer um plano, com qualidade, 2 dias. Depende muito do processo que a empresa tem, mas assim, a gente ganha tempo de análise e diminui tempo de braço para montar Excel, montar bases. Ele traz tudo via integração, como o Michel trouxe. As integrações são seguindo o processo, quero ter 2, 3 vezes ao dia uma integração, você consegue via CIDS, e o dado vai estar lá, na versão base. Quero criar cenários. Você pode rodar um copy operator por uma versão A, B ou C, e aí você tem uma linha de corte. Você pode ter a versão A com infinito e a versão B com finito. Nada impede. Tem que só se atentar à linha de corte para também você não estar comparando cenários diferentes, né? Criei um cenário infinito, porém o meu finito é de 2 dias atrás. Então, a recomendação é cenarizar com atenção na linha de corte. Por quê? Os alertas, os ajustes, os gráficos, os templates vão estar ajustados conforme o cenário que você acabou de executar. Então, muita atenção nessa linha de corte para poder ter uma análise de capacidade, ajuste, as alertas, bem alinhado com o que a empresa tem no momento. Roberto, ela entrega produtividade também? Tem ou não? De item escopo, você disse ela está entregando o real, por exemplo, previ tanto. No Time Series, como ele é uma recomendação para futuro, a gente vai estar falando num planejamento mais médio prazo para frente, Uhum. você tem essa possibilidade no Order Based, tá? Que não é item escopo daqui, mas ela pode ser integrada num Order Based, num nível mais de execução, o como tá.
o meu real, né, o quanto eu coloquei de ordem de produção com o que eu estou realizando. No Order Base ele é mais factível. Aqui você consegue integrar o histórico, mas para ter um embasamento, né, o quanto eu vendia, o meu histórico de faturamento, o meu histórico de produção, você consegue, mas um controle do que está sendo realizado no momento, essa não é pelo menos por boa prática, não é o recomendado, tá? Obrigado. Imagina. Então, seguindo aqui, nós vamos agora passar um pouco para a parte. Ainda vou falar um pouco do teórico, mas eu acho que se puder fazer a pausa, Michel, agora, eu acho prudente para depois a gente entrar em rapidamente o processo dentro da ferramenta e execução. Eu acho que seria bacana. Começando então a falar um pouco mais da ferramenta em si, tá? Como o Michel trouxe, todo treinamento é baseado em boas práticas. Vamos falar hoje do item escopo 2BS. Ele é um item escopo do Supply Planning voltado para o heurístico finito e infinito. E o que nós teremos aqui então? Um plano, né? O nosso objetivo principal é um plano de abastecimento, né? O IBP Supply Planning, equilibrando demanda, atendimento eficiente, garantindo a melhor utilização dos recursos disponíveis, e ao final de tudo isso, o que ele vai nos integrar, né? Ele vai nos entregar um plano adequado a toda a minha cadeia de suprimentos, onde eu vou ter uma otimização dos recursos, um melhor atendimento do cliente final, passando por todo o processo que a cadeia de suprimento exige. E falando em processo, o IBP dentro dele ele existe também o processo mapeado. Como o Michel falou, o Sinhável ele traz todo o mapeamento do que executar, mas também dentro das boas práticas traz o quem executa, o como faz, né, papéis e responsabilidades, a RACE, propriamente dito. Então, aqui falando um pouco do coordenador do SNOP, ele vai ser o dono do processo, é quem vai tracionar as reuniões, manter o cronograma rigoroso, ter a gestão dos processos e pessoas. Então, ele vai ser o responsável para bater o bumbo da operação mesmo, do processo, né, sendo executado dentro do IBP. Vamos lá. Seguindo com o processo, planejador de suprimentos, ele vai criar um plano de fornecimento tecnicamente viável, ele vai encontrar soluções, como a gente deu o exemplo para o Everton, né? Não é só mostrar o problema, o planejador ele vai mostrar o cenário com problema e já trazer uma, duas, ele vai trazer soluções, né? Faz parte da responsabilidade do planejador dar as soluções, e as soluções serão decididas se seguem ou não. Então, ele vai ter todo um processo de identificação de um possível gargalo ou de ociosidade para seguir adiante. Um pouco do Sinhável que o Michel nos trouxe, apenas um print, né? Ele deu um exemplo prático, que é até melhor, que mostra os itens e escopos correlacionados, né? E, em alguns casos, predecessores, por boa prática. Por exemplo, no caso do supply plane, ele é predecessor você ter rodado um evento, você ter uma demanda, você não vai conseguir gerar um plano sem ter feito um processo do demand planning, que foi a nossa aula anterior da semana passada. E com isso a gente chega nos exercícios práticos, né? Então, antes de começar o exercício prático propriamente dito, eu gostaria de realizar uma demonstração aqui, que seria. Deixa eu voltar a tela aqui, que eu vou abrir o Fiori, vou mostrar alguns processos do Fiori, e em cima disso eu dou um overview do que é o Fiori, para depois, durante a prática, nesse primeiro momento, a gente vai trazer a prática via Excel Padim, pelos templates que são disponíveis nas boas práticas relacionados ao supply plan, tá bom? Então, vamos lá, vamos projetar aqui o Fiori. Vamos lá. Todos estão vendo a tela? Vamos abrir aqui. O Fiori, como o Michel já
deu um overview. Ele é uma ferramenta web, então ele tem um HTTPS que você vai conectar. O Michel costuma usar a versão em inglês, porém, ele é configurável, né? Então, eu venho em configuração, eu consigo determinar o idioma, o formato de data, enfim, ele é bem flexível quanto a isso. Você consegue trabalhar com o Fiori da melhor forma que você sentir, né? Com a forma que se sentir mais à vontade. Então, ele vai ter os jobs de aplicação, que é uma daquelas funções que o Michel trouxe, que ele vai ser onde executa, né? Aqui eu consigo criar os processos. Eu vou dar um exemplo aqui. Operador SNOP. Aqui é onde eu vou estar, depois eu vou estar rodando propriamente dito, mas esse é um modelo de job que roda um heurístico finito ou infinito. Opa, passei uma etapa. Nessa etapa aqui, veja que ele permite eu executar imediatamente ou escalonar. Eu vou definir modo de repetição, perdão, deixa eu voltar aqui, ó. Em definir modo de repetição, eu tiro o flag de iniciar imediatamente e aqui eu consigo determinar quando eu rodo. Eu quero planejar um plano para amanhã, ao meio-dia. Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, e planejar para amanhã. Eu venho aqui, coloco o horário aqui, coloco América São Paulo, que é o recomendável para quem está no Brasil. E o modelo de execução. Eu posso deixar ele uma execução individual, ele vai rodar apenas amanhã ao meio-dia. Ou eu consigo programar ele semanalmente, por exemplo, para rodar todo domingo, no caso, né? Todo domingo. Então, todo domingo, ao meio-dia, ele vai ser executado a partir do dia 13/4, ou seja, a partir de amanhã. Eu coloco aqui o Brasil. Se eu der um OK, veja que aqui ele já mudou a carinha, ele já não está mais iniciar imediatamente, ele está dando que o início vai ser dia 13, um modo de repetição vai ser semanalmente aos domingos. E aí eu consigo dar andamento ao planejamento. Então, eu vou escolher a área de planejamento, que está em cima daquela área que o Michel explicou para a gente. Esse treinamento está baseado na SAP BP1, que é uma área que ele fez a cópia. Veja que ele dá alguns alertas. Ele diz que se eu não preencher alguns campos mandatórios, eu não consigo seguir com o escalonamento. E ele já deixa destacado os campos mandatórios. Então, eu vou ter que escolher um perfil de operador. O que é o perfil de operador? Deixa eu ampliar um pouco aqui. E isso aqui já dá para todos verem o escrito. Então, eu tenho o heurístico, que é o infinito, e tenho o finito. Eu vou deixar um heurístico finito, depois é mais para mostrar para vocês. Então, eu vou ter aqui o perfil de operador para o infinito. Eu tenho que escolher uma versão, então vamos rodar primeiro na versão base. Na verdade, aqui, como está para escalonar, eu quero mostrar o escalonamento. E a subrede. Lembra que na aula passada a gente falou de subrede, a gente consegue fazer as divisões. E que divisões são essas? Eu posso segregar por região, por cliente, por produto acabado, semi-acabado, matéria-prima. É uma que eu utilizo no meu dia a dia, a gente dividiu no nível de produto acabado, semi-acabado e matéria-prima, que eu consigo segregar a forma de executar um plano. Eu quero rodar um plano específico para uma região, para um cliente, para um subnetwork de produto. Nesse caso, a gente pode deixar todos, que daí ele vai rodar geral, ele roda para todos os produtos, tá? Mas lembrando que é um campo mandatório subrede. Feito isso, eu tenho mais um check, que é o verificar. Ele vai dar que eu posso prosseguir com o escalonamento e fica verdinho aqui. Se eu escalonar, como ele está para início amanhã, vejam que ele direciona para outra tela, mostrando que ele ficou programado para amanhã ao meio-dia. Se eu quiser ver se deu certo eu rodar todo domingo, eu consigo vir em data e colocar 20 dias na frente, por exemplo, vamos colocar 22 dias na frente, dou um aplicar, iniciar, veja que ele vai mostrar
Opa, coloquei para trás, perdão. É 20 dias para frente, não no passado. Então, e aqui depois de hoje eu coloco 22 dias. Dando um aplicar, ele vai buscar de hoje até 22 dias na frente todo o escalonamento que eu coloquei. Tem alguns outros que a gente já deixou para manutenção do sistema, né? Mas vejam que o operador ele está escalonado para os próximos domingos. E aqui ele fica. Escalonei errado. Muito simples. Seleciona e cancela. Veja que ele vai cancelar a série, como a gente criou em série. A hora que eu der um cancelar e atualizar a tela, veja que ele já cancelou, tá bom? Então, você tem essa funcionalidade. Como o Michel disse, aqui é um robozinho que você programa. Fazendo uma analogia com o SAP Guia, quando você pede lá para o teu Basis fazer um escalonamento de jobs de N usos no dia a dia. Aí só detalhar ali que o Basis... Desculpa, Everton. Só falar que o Basis realmente é a pessoa que faz o suporte, né, Isso. na companhia ali, a parte técnica. Isso, trazendo isso para um S4 da vida, né, Michel? Eu só quis fazer Isso. até uma analogia. Aqui você consegue escalonar os seus trabalhos, um copy operator, um plano. Essa é uma das principais funções. Outra função bacana que nós vamos detalhar também a seguir são os dashes de planejamento. Executei os planos, tenho a possibilidade de fazer uma análise via template, porém eu também tenho a possibilidade de usar um dash. Vamos pegar o dash, por exemplo, do Supply Review, que é o nosso módulo de hoje. Ele já vai carregar dashes pré-configurados, aonde você escolhe a sua área de planejamento e um cenário específico. Vamos pegar aqui a versão base, apenas de exemplo. Depois a gente navega com mais calma, tá? Eu posso já dar um iniciar. Eu vou conseguir ver algumas informações. Eu posso escolher um local específico. Eu quero analisar minha unidade de Jundiaí, minha unidade produtiva de Jundiaí. Eu coloco a location, dou um iniciar. Ele vai estar carregando aqui. O que ele carregou? Ele carregou um gráfico de utilização. Como ele está com o heurístico, eu não lembro agora, eu acho que ele está com o finito. Ele está trazendo 100%. A gente vai executar os planos e analisar no detalhe cada gráfico. E ele vai trazendo aqui conforme eu coloquei. E aqui eu consigo encontrar também, através dos dashes, a rede, né, da cadeia, que é como o Michel trouxe. Se a gente der um detalhar, ele vai abrir aqui a visualização. Ele direciona, quando eu dou um detalhar lá para o app que o Michel abriu direto, ele está disponível ali. Ele vai estar carregando, eu consigo dar uma visualização. Na visualização, eu recomendo expandir, que é nessa tela aqui, e aí a gente consegue ter uma visão, olha só. Eu vou dar um zoom bem pequeno, veja que tem todos os produtos, tá vendo? Que cada pedacinho, cada, cada cadeia ela vai estar ali. A gente dá um zoom e especifica daí qual produto eu quero detalhar. Vamos detalhar esse daqui. Aí eu continuo dando um zoom. Aí ele vai mostrar que esse daqui é um FERT 8, né? Que atrás dele, ó, e atrás dele eu vou ter uma manufatura também. E aqui vem aonde eu tenho o meu semi-acabado, a minha matéria-prima comprada e toda a cadeia, que é como o Michel já trouxe para a gente, ele fica disponível também no aplicativo do Dashboard. A gente consegue ter essa visão abrindo uma aba específica, que seria, traduzindo, né, rede de cadeia de suprimentos, uma vez que eu estou usando o SAP IBP em português. Então, o Fiori, ele tem essa funcionalidade. Sempre que clicar no símbolo da SAP, ele traz de volta para a página inicial. Aqui nós temos as tails. Cada uma ela vai ter a sua função. É por aqui também que você consegue. No meu caso, eu estou com bastante acesso de desenvolvimento junto ao Michel para preparar todo esse treinamento. Então, eu estou com bastante acesso. Mas você consegue por aqui, né, você consegue por aqui gerenciar todo o acesso, todo
o que o aluno no nosso treinamento ou no dia a dia, o que eu consigo segregar um acesso específico para uma determinada área, para uma determinada função dentro da área, é tudo mapeado por aqui. Você consegue determinar. Vou dar um exemplo que tem administrador e tem, por exemplo, um planejador de reabastecimento, planejador de demanda, tem todas as teias, todas as funções recomendadas para cada função. Claro que depende muito da política da empresa, da onde você trabalha, é o tanto de acesso que você vai ter. O principal que nós devemos ter em mente é: eu consigo gerenciar os acessos também via Fiori. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação ao Fiori? A gente vai depois mostrar no detalhe os gráficos após a execução dos planos. Roberto, bom Oi? dia. Bom dia. Uma dúvida é o seguinte, esses jobs, quando a gente roda ele aqui, né, ultimamente tem gastado uns 10 minutos para poder fazer todo o cálculo. É normal isso aí, esse tempo todo? Então, Braulio, depende. Por que depende? Primeiro ponto, eu aconselho, se é uma rede muito grande, eu tenho uma combinação de 10.000 SKUs, com 10 centros de distribuição, com 100 fornecedores, isso, claro, vai onerar um pouco já a execução, né? Quando você tem um nicho muito grande, muitos produtos, muitos fornecedores. Isso por si só já onera. Coisas que podem estar onerando também a tua execução, como o Michel trouxe, a questão da qualidade dos dados, ou a qualidade estou usando um aplicativo que já está em desuso pela SAP, no roadmap. Então, tudo isso são pontos que eu indicaria uma checagem, assim como usar essa rede de suprimentos que a gente acabou de mostrar, né, Michel? Ela ajuda muito a você ver se não tem nenhuma parte do teu processo com algum elo falhando que pode também estar onerando. Então, são pontos que podem ser checados. Exatamente. O que você pode fazer é fatiar, né? Segmentar, fazer o subnetwork funcionar. Então, começar lá, né? Que a gente chama do downstream, do cliente, né? Para o upstream, que é o fornecedor. Então, você pode criar uma segmentação para rodar o processo de demanda, eventualmente. Eu não sei exatamente qual é a parte que tá, né? Com essa lentidão. Mas aí você pode criar um network só para demanda, um subnetwork só para o DRP, um subnetwork só para o MPS, um subnetwork só para o fornecedor, que foi o que a gente fez no nosso modelo. E isso é interessante porque você consegue também ir validando ponta a ponta para ver qual é o tamanho o tempo que está levando, enfim. Você pode ver que está onerando esse processo que está onerando a Exatamente. execução, aí você atua nele. Aí você vai detalhando, porque dentro do subnetwork depois você consegue fazer segmentação, inclusive, né? Avaliar eventualmente como segmentar isso e aí isso vai consumir menos recursos do sistema, enfim, o sizing você consegue até achatar ele em função disso. Isso gera uma redução, inclusive, do custo eventual do sizing que você tem hoje, né? Às vezes você está tentando rodar o bolo inteiro, você fala, não, cara, mas eu quero rodar só essa fatiazinha aqui primeiro, beleza. Então você achata o uso do recurso né, técnico ali do IBP, né, no final, tá? Mas de uma forma geral, 10 minutos também não é muito tempo não, tá, Bruno? Pelo menos o que a gente escuta de mercado não é muito tempo não. Você não está numa faixa exagerada de execução não, tá? Mas dá para melhorar, né, Roberto? Sempre dá. Isso, com certeza. O nosso aqui a gente está falando de 1 minuto e pouco. Reduzir muito ainda. Isso. Então, passando um pouco agora para falar do exercício prático, né? A gente vai estar entrando um pouco no... Vocês estão me ouvindo? Deu uma falhada aqui, agora foi. Então, agora a gente vai falar um pouco do processo propriamente dito na execução. Como eu mostrei, nós temos o Fiori, né, o Michel também trouxe, que ele vai nos permitir a execução, ele nos permite acompanhamento, análise de dash, ele tem N funções. Porém, como grande sacada da SAP, nós temos também a possibilidade de executar, analisar, utilizar o ADIM dentro do Excel. Veja que ele requer uma instalação, claro,
você instala, ele vai ficar disponível como uma aba no Excel para você efetuar o login. Efetuando o login, você vem para a página dele já com a cara de Excel. Veja que aqui já está habilitado as funções, né, da calculadora. E, como boa prática, nós temos a administração de modelo, templates já separados, que são disponibilizados lá quando você pega todo o Activate e vai mostrando todas as etapas, como o Michel falou, você vai baixando, obtendo a documentação e nela você encontra os templates recomendados para cada módulo. Aqui no exemplo, a gente tem uma pasta de Demand Planning, I/O, S&OP, de custo, e cada pasta ele vem templates direcionados para cada item escopo. Então, no item escopo, ele já vai mostrando os templates que devem ser utilizados para aquele processo. No nosso caso, a gente vai trabalhar hoje com o template SOP 050, que ele é relacionado para o item escopo do Supply Planning e heurístico, tanto o finito como o infinito. E abrindo ele, essa seria a carinha dele, né? Eu vou estar destrinchando um pouco mais cada aba, mas nesse primeiro momento eu queria estar abordando um pouco a questão da revisão dos parâmetros de planejamento, uma vez que nós falamos que é muito importante a gente identificar se o copy operator foi feito, se o job de aplicação foi executado da maneira correta, se o dado do processo anterior chegou para o processo, né, como um input para início do processo do supply planning. Então, nós vamos falar um pouco do inventory. Também vamos falar que é possível fazer ajustes manuais. Então, vamos lá. Eu vou estar abrindo, então, agora o Excel Admin. Então, veja que é uma carinha de Excel. Eu vou estar, como ele já está instalado, né? Eu já tenho a aba aqui. Eu vou efetuar o login. Efetuar login. Efetuando o login, ele vai estar carregando. Veja que agora ele está fazendo a conexão. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer toda a calculadora do IBP para dentro do Excel. Veja que ele já habilitou algumas funções. Essas outras ele habilita conforme eu for abrir nos templates. Então, como está no nosso material, administração de modelos, eu tenho as pastas já salvas aqui para cada módulo, e cada módulo tem o seu template específico. Nós iremos trabalhar com o SOP 050. Cliquei no template relacionado, ele vai estar carregando a visão. E que visão ele vai trazer? Ele traz várias planilhas, cada uma específica para uma etapa do processo do supply planning. Ele está carregando, veja que a carinha é do Excel, certo? Porém, ele tem aqui por trás toda a inteligência do IBP. Veja que habilitou as demais funções que estavam desabilitadas com a abertura do template. E cada planilha que você clica, sempre que você clica pela primeira vez ou depois da execução de um processo, ela é carregada a informação. Então, deixa eu só ampliar um pouco aqui para ficar melhor a visualização. Então, veja aqui o que essa planilha está trazendo. Eu vou fazer um cheque de dados. Para quê? Um cheque de parâmetros para ver se o I/O que eu rodei anteriormente, ele foi populado nas keyfigures. Então, veja que está ok. Claro que você pode se aprofundar na verificação e ver se não é só o dado foi copiado, mas se ele foi copiado corretamente. Se é da minha última execução, uma vez que o I/O ele vai ter a recomendação, até convido todos no próximo, não na semana que vem, na outra, a estar participando, que vai ficar bem bacana também a aula de I/O, que vai completando tudo isso que a gente está falando de processo. Então, eu vejo aqui que se ele está preenchido e preenchido com a última execução do I/O. Veja que eu tenho a minha meta de estoque e o meu estoque de segurança. Legal. Visto isso, aqui ele já está no nível de produto, localização e semana. Posso alterar, depois a gente vai mostrar diferentes configurações do template em níveis
de análise também. Então, eu tenho aqui o input do Inventory Target, do Safety Stock, ok. Posso também fazer um check de parâmetros da minha demanda. Então, eu vou ver aqui se a minha demanda consensada, que é o meu input da RDI, também está ok. Veja que aqui eu estou no nível de região, cliente. Deixa eu também aumentar um pouco aqui. E veja que eu estou no nível de, que é a linha 6, eu estou no nível de região, cliente, produto. Consensus demand. Então, ela está populada. Então, essa revisão de parâmetros, pessoal, ela é muito importante para você não executar um plano, por exemplo, sem ter uma demanda imputada, não executar um plano sem ter uma política de estoque já populada e preenchida, mas, como eu disse, não só preenchida, mas como preenchida corretamente. Então, vale a pena também esse cheque de passar o bastão. Qual que é a entrega final? É esse o número? Como eu estou vendo aqui no SOP 50, é o mesmo número. Ok, sigamos, porque está tudo certo. Dando um exemplo ainda do Inventory Target, vamos pensar que ele foi executado, ele é um processo executado com uma frequência menor que o plano do Supply Plan, né, que o plano de abastecimento, e no meio da última execução do I/O para a próxima execução do Supply, houve para, por exemplo, esse item nessa localização, uma necessidade de ter um estoque maior num período X, uma semana, um mês, aí é tudo isso ajustado. Mas para dar um exemplo, ele teve uma necessidade de ter uma política de estoque maior na semana 19 por um fator que surgiu entre as atualizações do I/O. Vejam que o SOP, perdão, o Safety Stock Adjusted, ele tem por premissa ser uma key figure editável, para poder absorver uma anomalia, uma variação que teve entre o processo de revisão do I/O para o processo de supply planning, para não ter que executar novamente o I/O de forma completa, determina-se a política, então vamos pensar que aqui a política foi para 4.000 caixas. Você consegue de maneira manual editar essa política, digita as 4.000 caixas, e aí que vem um ponto que é importante a gente trazer aqui. Você está na visão do Excel, mas você não vem no disquetinho para salvar. Você vem na calculadora do IBP e dá o salvar dados. Isso é muito importante porque a visão é no Excel, mas aqui é a calculadora do IBP que está sendo executada. Veja que o dado foi salvo, ele já até voltou com a cor normal dele, e você tem um novo estoque de segurança, né? um safety stock. Detalhe importante também, sempre que você tem uma key figure de adjusted, no caso da SOP, da Safety Stock Adjusted, no momento que eu cravo ela aqui, ela sobrepõe. Então, ela vira mandatória e não mais a Safety Stock. Veja que a Safety Stock ela acabou não sendo atualizada, mas quando eu executar um plano, ele vai considerar o que eu ajustei e não mais o que veio inicialmente, tá? Isso é muito importante a gente falar, tá bom? Então, essa é uma forma da gente executar um ajuste, uma revisão de parâmetro, um ajuste manual que o IBP nos oferece. Clicando aqui no gráfico, você consegue ter visões gráficas também. E aí a gente vai dar um detalhamento. Aqui ele só está fazendo o cálculo, como eu fiz um ajuste, ele recalcula aqui também. Voltando para a apresentação, passado a revisão de parâmetros, nós vamos, propriamente dito, executar o heurístico infinito ou o finito, né, o infinito e o finito. E qual que é o objetivo disso, né, pessoal? Como eu disse, a gente deu um exemplo anterior na pergunta do Everton, que é a gente executa um plano de capacidade infinito para ter um plano de abastecimento com a demanda que foi aprovada, como eu costumo dizer, num mundo perfeito, sem nenhum problema de capacidade, restrição. E esse plano, embora ele não seja viável, ele vai ajudar a identificar as oportunidades. Para depois disso, em cima dessas oportunidades que nós temos de ociosidade, de estouro de capacidade, a gente tenha um parâmetro de comparação para uma rodada finita. Ou seja, eu consigo
ajustar o meu processo comparando o infinito com o finito, para ter um plano realista, para ter um plano meio termo, com ajustes de possibilidades e tornar o meu plano factível de execução. Eu acho que isso é o mais importante, é ter um plano factível de execução, porque não adianta eu pedir um plano que eu não vá ter uma capacidade. Assim como também não adianta eu colocar um plano restrito aonde o meu cliente não é atendido da maneira que deveria. O bom senso entre os cenários, e aí que vem a função do planejador, que é não só mostrar as oportunidades, mas como mostrar ações para sanar os problemas. Aqui eu vou passar os slides, que é a abertura do template que a gente acabou de fazer. E aqui a gente consegue, via Excel, também executar um plano heurístico. Mostrei para vocês via Fiori, aquela possibilidade no aplicativo Job de aplicação. E agora a gente tem a possibilidade aqui de mostrar a execução também no Excel. Veja que o nome é o mesmo, né? Um job de aplicação. Deixa eu dar um zoom aqui, que acho legal. Veja que o nome é o mesmo, job de aplicação. Ele vem num operador SNOP. Lembra que eu selecionei um operador SNOP também, para ele ser o modus operandi. Ele direciona para uma outra tela. Nessa tela é a tela que equivale aos parâmetros. Lembrando que aqui no Excel a execução é sempre imediata, a gente não consegue escalonar. Escalonamento é só via Fiori. Então aqui eu vou determinar, por exemplo, o heurístico infinito. Coloco a versão, o subnetworks, e aqui é aquilo que o Michel falou. No nosso exemplo a gente está rodando para todos os subnetworks, mas nada impede de eu ter subnetworks específicos para o processo da minha empresa. Com isso, eu consigo segregar, ganhar tempo, ter um direcionamento específico na rodada do plano. Assim como nós temos a possibilidade de rodar o finito. O que muda no finito? O que muda no finito é que você pode escolher outra versão ou a mesma, enfim, você pode estar aqui, a questão do subnetwork, mas o principal é o operador de planejamento. Ele deve ser o heurístico finito. Após isso, você consegue fazer o acompanhamento. Lembra que lá no Fiori ele direciona para uma tela de acompanhamento? O Excel também vai te direcionar para uma tela de acompanhamento de execução. Ela é um pouco diferente, mas ela traz as mesmas informações. Que seriam as informações aqui que ela traz. Vamos ver aqui. Ela traz o que você está executando. No caso, tá vendo que aqui é um exemplo do heurístico, aqui é um heurístico infinito, um finito. Quem executou, hora início, hora fim, depois de concluído, e você consegue ir atualizando conforme a etapa for sendo concluída. Como eu mostrei, né, anteriormente, esse é o slide que a gente consegue, via Fiori, estar executando. Vou passar brevemente, porque eu já demonstrei, mas você busca o aplicativo Job de aplicação, na barra de busca. Você cria. Então, criar. Seleciona o modelo de job, que é o operador SNOP. No exemplo, agora é executar, né, iniciar imediatamente. Aqui vem o ajuste fino, que nós vamos determinar a área de planejamento, qual o perfil de operador, se é infinito ou finito. No nosso exemplo aqui está um infinito. A versão a utilizar. Aqui é importante se atentar nesse ponto. Você adquirindo o treinamento com a gente vai ter uma versão específica para o aluno, então vai estar controlado por acesso à versão, então é mais simples, mas no dia a dia você pode, se você tiver um acesso mais amplo, você pode estar executando numa versão que não é a correta, então muita atenção nesse parâmetro. E, por fim, subredes, né? Então, subnetworks que você vai lá estar escolhendo. No nosso exemplo, a gente está rodando geral, mas você pode ter uma decisão estratégica na empresa para rodar um modelo específico. Você faz um check, né, uma verificação e escalona. Tudo isso que a gente já mostrou para vocês. Da mesma forma, aqui é só mostrando o heurístico finito. O que vai mudar no finito é apenas o perfil de operador. Você vai escolher o finito.
dos demais, você faz o mesmo procedimento. Após isso, você consegue fazer o acompanhamento. Como eu disse, aqui é legal até eu mostrar para vocês. Vamos voltar aqui no Fiori. Quando eu estou dentro do job de aplicação, veja aqui. Deixa eu dar um iniciar aqui. Ele vai ter um acompanhamento para saber se ele foi concluído, mas eu consigo filtrar os status. Ah, ele deu um erro, ele foi cancelado. Se eu colocar um cancelado aqui e colocar a data futura, vocês vão ver que vai ter aqueles que eu cancelei. Vou colocar só 2 dias. Cancelado. Cancelado na execução, perdão, não no agendamento. Mas aqui eu consigo ver o que foi concluído, como estava. Eu consigo ver o que estava programado em processamento, com erro, o que já está pronto, o que está cancelando. Então, eu consigo verificar os status também, tá, pessoal? Eu não faço só acompanhamento durante a execução. Eu consigo ter aqui como um visor, um painel de orientação em cima dos jobs do dia a dia. Passando agora para os templates, antes de executar o plano novamente e dar os exemplos em cenarizações, eu gostaria de estar explicando um pouco mais no detalhe cada template, tá, pessoal? Então, aqui é um momento que é interessante porque nas boas práticas nós temos algumas recomendações. Ah, vou seguir ao pé da letra. É o recomendável. Seguindo ao pé da letra, ele já vai trazer um template, por exemplo, relacionado à demanda do cliente, né? Que ele vai trazer. Por estar se tratando de um Excel, ele já traz até uma visão gráfica que dá para você fazer um comparativo utilizando as séries que você quer analisar com possíveis filtros, né? Posso colocar aqui só a região Nordeste. Ele vai trazer o dado apenas da região Nordeste. Quero ver nível Brasil, por exemplo, eu tiro a região Nordeste, ele continua mostrando aqui. Veja que aqui ele está uma comparação do que eu tenho de demanda consensada com a minha demanda atendida no cliente, né? Com o que o cliente recebeu mesmo dos pedidos que ele colocou, da previsão que ele colocou, né? No caso, não é pedido, aqui é previsão. Veja que eu rodei o último plano aqui, foi um finito. Veja que em alguns, aqui ele tem um atendimento ok, aqui eu não consigo atender nada, provavelmente é por causa de um gargalo, nós veremos a seguir. Aqui eu atendi parcial, aqui eu não atendi nada. Veja que aqui eu tinha uma demanda para essa semana de 392 caixas, mas eu consegui atender 1.066. O porquê disso? Eu atendi em atraso essas semanas aqui onde eu tive um desabastecimento, eu vou suprir ela aqui. Então, o heurístico finito, ele faz esse jogo de atendimento. O cliente quer na semana 19, não consigo entregar, mas eu te entrego na semana 20. Te atende, não atende? Esse é o jogo do dia a dia que o planejador, durante o processo da RVO, vai ter esse manuseio comparando cenários. Então, veja que aqui eu vou trazer depois a questão do lucro bruto, custos indiretos e todo o lucro operacional. Então, ele vai trazer todo esse viés também da parte financeira, também no atendimento da demanda. Ele é um template, como eu disse, pré-configurado pelas boas práticas, pela metodologia Activate. Passando para o próximo template, na planilha já relacionada a cliente, o que ele vai nos trazer aqui? Ele vai nos trazer algumas informações específicas, como a demanda consensada, novamente, toda a demanda dependente do cliente. O que seria a demanda dependente? Aqui, se você, novamente, tá, pessoal? Ele traz uma visão gráfica, onde eu consigo mexer os filtros. Não quero usar a visão gráfica no primeiro momento. Você pode recolher o gráfico, ele vai deixar só a visão, ele fica com um gráfico aqui. Se eu clicar, ele vai aparecer novamente o gráfico. Então, você consegue manusear muito bem. Eu vou deixar nessa visão aqui para melhorar um pouco na visualização durante a explicação. Então, o que ele traz? Novamente, ele está no nível de semana, calendário, cliente, produto,
localização. E os índices, ou key figures, né? A tradução que o IBP dá para key figure é índice, tá, pessoal? Que é o quê? Os atributos que eu estou vendo e o que eu estou vendo. Então, eu estou vendo que o cliente 101.0001 para o produto FERT1, ele tem no total, ou seja, em todas as localizações, né? Aqui ele está dando nulo porque ele pega um total da demanda consensada. O meu input da RDI para esse item, vamos pegar um exemplo aqui na semana 18. Na semana 18, ele é de... Na semana 18 não é um bom exemplo. Vamos pegar na 20. Ele tem aqui um volume de 3.929 caixas, sendo que dessas 3.929 caixas da demanda consensada, alguém falou alguma coisa? Desculpa. Não? Acho que não, Roberto, pode seguir, cara. Ah, beleza. Aí, dessas 3.929 caixas da demanda consensada desse item para esse cliente, eu tenho uma demanda dependente no centro 3710, na localização 3710 de 3.312. Então, quando eu olho aqui, eu vejo que esse cliente, para esse produto, nesse centro, de uma demanda total consensada de 3.900, eu tenho 3.312 direcionada para esse centro, onde eu consegui atender ele em 3.312. Para o centro, é isso, nesse centro aqui. Eu não consegui atender nos demais centros, que é o 3720, por exemplo, e no 3730, porque eu estou com um plano finito. Vamos dar uma olhada aqui na semana 20, quando eu volto aqui na consenso, na Customer Demand. Na semana 20, veja que eu tive um atendimento maior. É que aqui eu estou em outro nível, né? Eu tenho que pegar aquele cliente, se eu não me engano, é esse cliente. Aí, ó, veja que eu tinha uma demanda de 3.900, tenho, né, uma demanda, e eu consegui atender ele apenas em 3.312. Veja que os números, eles batem, né? Por quê? Eu estou em visões diferentes, mas lembrando, eu não estou num Excel. O que ele está, eu estou no Excel, mas trazendo uma visão da calculadora do IBP. Então, os dados, que eles são até compilados aqui, a gente não vai entrar num detalhe que não é o viés desse treinamento. Aqui nós temos todos os dados mestres refletidos, que é a calculadora, perdão, do SAP IBP. Dando andamento, o que eu consigo ver aqui é os atendimentos, passando então para planilha de transportation. O que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter meu plano de transferência, o plano de distribuição. O que eu consigo identificar aqui? Quando a gente mostrou aquele footprint e depois a rede de suprimento, vocês vão lembrar que eu tenho desde o processo da onde eu compro o material, se ele vai ser manufaturado, se ele vai produção interna, para ir para o centro. É o caso do Soul Good. É o caso do Soul Good, inclusive, os dados estão aqui. Então, se vocês assistirem o treinamento que está no site da MRPN, vocês vão ter os dados, o footprint de lá aplicado aqui. Então, vocês vão ver que vai casar tudo, o processo, a teoria com a prática, com a execução. Então, lembrando que aqui o último plano foi um plano finito que foi executado. O que ele mostra aqui? Ele vai mostrar que eu tenho uma key figure de saída, né? Então, toda a minha saída dessa localização. Então, eu tenho um produto, novamente. Eu tenho uma visão gráfica que mostra o que eu estou saindo e recebendo. Eu vou recolher para ficar melhor a visualização. Consegue ampliar. Então, eu vou ter aqui, para esse produto, eu vou ter um D para, ou seja, ele está saindo dessa localização e indo para essa. O quanto ele está saindo? É a linha 6. Então, eu tenho toda a saída. Então, ele está saindo 49.439 e ele está recebendo também, né, nessa localização, né? Ele está pegando essa localização e ele tem um recebimento de 49.439. Veja que aqui também a gente pode trabalhar com lead times. No nosso footprint aqui, a gente colocou lead time na semana. Mas se você tem um CD que fica a um lead time de 15 dias,
a saída fica numa semana e o recebimento ficaria em outra. Então, existem essas possibilidades. Por isso, você consegue trabalhar com esse planejamento da transferência. Vejam que aqui nós temos Adjusted Transport Receipt. Eu tinha um lead time que era para a semana seguinte, porém o transportadora ligou e me avisou que eu vou conseguir receber antes. Existe a possibilidade, por exemplo, de você antecipar para fazer um planejamento mais realista. É claro que isso é um detalhezinho na operação, mas isso pode estar acontecendo. O ideal é você estar sempre ajustado com o lead time para não trabalhar com ajustes manual na sua transferência, e sim pegar um processo de maneira automática. Passando agora para o template de produção, né, o production. Aqui é o coração do planejamento, né, onde você vai ver acontecer todo o volume produtivo. Ele também traz uma visão gráfica. Então, zoom aqui. Ele traz uma visão gráfica do atendimento. Veja que ele traz o estoque projetado, a demanda líquida e o recebimento de produção. Teve até coração aí, viu, Roberto? Oi? Teve até coração aí. Aqui acho que é onde quem é da RVO na veia, né, Michel? É onde vai brilhar mais o olho. Então, veja que ele traz a configuração novamente. Você pode, como eu disse, clicar aqui para selecionar um produto específico, que você vai ver o que é daquele produto. Eu quero ver todos os produtos. Eu quero ver uma location específica, como que está a minha produção nessa location. Então, você consegue trabalhar a visão gráfica também. Como eu disse, aqui ela está num nível de semana, depois nós vamos colocar ela no nível mês, que também você consegue ter uma visão agregada, que até é o recomendável quando você faz um planejamento do médio prazo. Deixa eu... Ô, Roberto, Oi, te interromper um minutinho. à Uma vontade. pergunta: este sistema ele fornece para a gente o passado? Por exemplo, eu ia produzir isso e eu fechei com essa produção no mês. Ele Excelente gera isso? pergunta. Ele traz sim, ele tem key figures, a sua planiária, quando você coloca, ele tem 3 tipos de key figures, né? Ele tem key figures históricas, key figures de saída e de inputs. Então você consegue utilizar não só o que você produziu, fazendo um comparativo do passado, mas como também Isso. o que entrou de pedido. Então você tem as possibilidades sim, tá? Boa. Deixa eu até adicionar, né? Ajudar aqui. Existem 2 formas de você fazer isso no IBP, tá? Uma que é a mais recomendada, vamos dizer assim, que é o caminho mais tranquilo, que é você tirar fotos, que a gente chama de snapshot. Se puder até ir lá, Roberto, pegar o job ali, né? A gente pegar um templatezinho só do snapshot, porque o snapshot ele pode ser ajustado, tá? Para qualquer figura. Então, eu quero gerar um KPI de estoque, né? Então você tira uma foto do teu estoque em X tempo. E ele, né, você define ali o tempo que você vai estar deixando isso na base, mas o snapshot, vai lá no Fiori mesmo, cara. No Fiore? Lá no Job Operator e pega lá um templatezinho de snapshot. Isso. Igual aquele que a gente deixa de... É muito típico a gente fazer isso para medir A o forecast. tradução ele dá instantâneo, tá, pessoal? Isso, instantâneo. É uma cópia, cara. Na verdade é uma cópia. E aí você tem vários templatezinhos que você vai lá na etapa 3, né? Você coloca ali, ó, lag snapshot. O que é o lag? O lag é a pernada, né, que a gente chama. Então, assim, quero tirar o snapshot de 1, 2, 3 meses para frente, por exemplo. Então, você consegue ir definindo isso para cada figura, entendeu? Então, configuração do instantâneo ali, né? Então, você vai definir qual é a versão. Você pode ter 2, 3 versões, por exemplo, a versão mais agressiva, menos agressiva de planejamento. Você escolhe Normalmente conforme o você tira... cenário, né? Exatamente. Você diz que eu quero tirar do baseline, que é a versão base, né? Se você não colocar nada, por padrão, ele vai pegar o baseline. Aí você coloca lá qual é o cenário, se você estiver sinalizando também, tem vários cenários. E aí sim você vai definir qual é a figura. Então você tem que pré-organizar essas figuras, definir essas figuras em tempo de projeto, aqui por prateleira, né? Ele vem o estatístico, a foto final de demanda, o consenso demand quantity ali e o demand lag, tá?
Então, por definição, por padrão, são esses daí, mas é extremamente configurável. Eu quero criar vários snapshots de várias figuras de planejamento. Por exemplo, quero o estoque, quero a produção, quero a transferência, eu quero começar a medir isso, fazer KPI, né, para ver qual foi o desvio. Então, você pode depois comparar esse snapshot do planejamento versus o real, entendeu? E fazendo um indicador de aderência lá de cada ponto de planejamento que você tem na cadeia. Não sei se ficou claro aí como é que funciona. Sim, sim. O importante é saber que tem, né? Tem, Agora é não, isso, aprender. exatamente, Isso aí. exatamente. Você É, consegue sim trabalhar e ele é muito importante para ter essa medição, né? Bom, planejamos tanto, falaram que iam vender tanto. Quanto vendeu? Quanto produziu, é, né? Dá para você montar o cascata depois, né? A gente tem configurado o que vem de prateleira, que é um estudo base, um fundamento que a gente está fazendo aqui. Mas isso dá para você, de novo, né? Dá para você criar com qualquer figura de planejamento que você tenha lá, né? Seja produção, Exatamente. enfim, compra, uma matéria-prima crítica, enfim. O que Sim, você quis todo definir dado ali, imputado lá você consegue, né? você consegue tirando o De snapshot prateleira são daquilo. esses 5. Exato. É isso aí. Mas boa pergunta, pessoal. Isso agrega bastante essa participação. Então, falando um pouco, dando início agora da production, né, da produção, então, o que nós vamos ter aqui? Então, a demanda dependente. O que seria a demanda dependente? A demanda dependente é a minha real necessidade naquela semana. Ela é diferente da demanda líquida aqui. Por quê? Aqui eu tenho a minha necessidade na semana, porém, aqui eu já desconto o que eu estou recebendo. Então, a minha necessidade na semana é 51. Se eu tivesse recebendo alguma coisa nessa semana, a minha demanda dependente seria menor para esse produto localização. Lembrando sempre que nós estamos numa visão, deixa eu ampliar mais um pouco, como eu reduzi o gráfico. Lembrando que nós estamos numa visão de semana calendário, com os índices. Aí a gente tem um Source ID relacionado ao que eu vou produzir, a localização e o produto. Aí eu quero ver de uma forma mais agregada. Ele atende, a gente vai mostrar posterior também. Então, eu tenho a minha demanda dependente, eu tenho meu estoque no chão, né, o estoque on hand, ou seja, aqui a gente está partindo que ele está zero. Ele vai ter só na primeira semana também, nas outras é só o estoque projetado. Eu vou ter o que eu estou atendendo, o que eu recebo de produção, né, a minha produção, perdão, o estoque projetado, ele está projetando zero. O que eu recebo de produção, né? Então, o que eu vou realmente produzir. Aqui também vem uma adjusted production, né? Eu consigo, por aqui, ajustar manualmente a minha produção. Ah, Roberto, é recomendável? Depende do processo. É possível. Você pode querer ajustar uma produção de uma forma manual. Ao invés de eu produzir 51, eu digito aqui 55 mil, que eu vou produzir 55 mil nessa semana, por um acordo que eu fiz específico para essa semana com toda a área de supply. Eu consigo vir aqui, novamente, digito 55, salvo os dados, por exemplo, ele vai estar sobrepondo essa production receipt. Lembrando que quando eu salvo um dado numa digest, ela sobrepõe a keyword parceira dela. Com isso, eu tenho o ciclo fechado, e aqui já é um novo item, né? Então, se eu pegar aqui, ele já é um novo item. O que então ela vai nos trazer nessa? Ele vai trazer a minha necessidade real, em cima da minha necessidade prevista, o meu estoque disponível, e aqui depois a gente roda um plano infinito para ver as diferenças. Então, aqui seria o coração do plano. Ah, eu quero ver meu plano por localização, produto, mês. Dá para a gente configurar, que a gente vai mostrar a seguir. Passando do produto, eu vou para componentes. E aqui também eu vou conseguir mostrar a minha necessidade de produção para o semi-acabado. Ela é parceira da production, só que ela vem mais com o viés do semi-acabado. Então, eu vou ter a minha necessidade do acabado. Veja que aqui ele tem um produto acabado nessa localização com uma demanda líquida de 49 mil. Ele vai, depois disso,
e desmembrando, né? Ele tem um Production Source Ratio que a gente não vai utilizar nesse template num primeiro momento, e aqui ele vem depois, o coeficiente de componente. Veja que aqui eu já estou falando que para esse produto acabado, eu tenho esse Source ID, eu tenho essa configuração de lista ou receita, para utilizar, consumir, né, esse componente, que é um semi-acabado, certo? E o quanto eu vou consumir dele? Quanto eu vou demandar desse componente? Ele está na linha de baixo. Veja que é interessante que ele já está fazendo uma demanda de um semi-acabado, ele produz um semi-acabado um pouco antes da demanda, porque eu tenho que ter um semi-acabado para ter um produto acabado. Então, ele considera também tudo, a explosão, digamos assim, do semi-acabado também, sempre partindo de um acabado. Se eu tiver algum ajuste, né? E depois eu venho também para o material. Então, o que que ele vai estar me dando aqui? Ele está me dando que dentro dessa receita, desse source ID, dessa fonte de produção, que é um produto acabado, eu vou consumir 49.439 de um semi-acabado e 49.439 de um material específico aqui, que é o MAT 1, tá bom? Então ele vai trazer aqui a relação do meu plano, por exemplo, de produto semi-acabado. É interessante, eu vou pular essas duas e já volto, que posterior ao plano de produção do produto acabado, falamos do semi-acabado, a gente vem nessa, eu costumo dar o exemplo para seguir a cadeia do external receipt. O que que seria o external receipt? Ele vai estar mostrando, deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor a visualização. Ele vai estar mostrando em cima de um produto acabado, veja que o produto, deixa eu selecionar ali que fica melhor. Ele vai mostrar aqui, ó, você veja que o produto acabado aqui no caso, ele não está tendo a explosão, mas veja que ele traz uma necessidade nas localizações da minha lista técnica. Aqui seria tudo que eu tenho que comprar, é o meu fornecedor externo. Então, toda a explosão ele vai estar mostrando aqui. Tudo que eu coloquei de plano nessa aba aqui, no Production Receipt, ao decorrer do tempo, ele já vai refletir no componente para o meu semi-acabado, para o meu SA, para o meu semi-acabado, e vai refletir também aqui para o que eu tenho que comprar, tá? Então, ele reflete toda a explosão. Partindo agora para o uso da capacidade, e aqui mostra a pergunta lá do Everton, ele vai mostrar o uso da capacidade. Pontos importantes daqui da gente mostrar. Vejam que a capacidade, acho que foi muito, depois eu diminuo. Vejam que a capacidade ela vai estar representada em horas, tá? Então aqui é o quanto eu tenho de capacidade. Então, quanto eu tenho de capacidade? Eu tenho 40 horas na semana 17, eu tenho 80 horas na semana 18, que aqui eu consigo imputar esses dados para mostrar o uso da capacidade real, né, que vem na sequência. Eu tenho aqui 40 horas disponíveis. Quanto que eu estou usando em horas? Eu estou usando 172 horas. Quanto isso dá de consumo, né, em percentual? Dá um percentual quase não estourou aqui, deu 429 no exemplo. Quantos produtos eu estou utilizando nesse recurso? Veja que aqui eu estou no nível recurso localização para produzir essas 172 horas. Eu estou utilizando 2 itens, 2 produtos. E aqui o quanto esses dois representam na hora. Detalhe, 2 pontos. Lembra que no nosso, não sei se vocês vão recordar, no nosso footprint, nós tínhamos um contrato de manufatura e tínhamos a produção internalizada. Veja que no contrato de manufatura, nós deixamos com capacidade infinita. Eu quero experimentar o lançamento de um item, como o Michel trouxe de exemplo, então eu consigo produzir, eu tenho uma necessidade de produzir um volume maior do que estava previsto. Tudo isso é negociado. Então, você pode, no caso de um contrato de manufatura, colocar restrição ou não,
tá? No nosso exemplo aqui, o contrato de manufatura ele não está restringindo. Mesmo eu rodando um plano finito, veja que ele dá a necessidade para aquele item naquela localização que ele precisa. É como se fosse um infinito, porque a gente não colocou como restrição. Isso também é ajustado. Passando para uma produção interna, que é a linha de baixo, deixa eu voltar um pouco aqui. Como o último plano aqui foi o finito, veja aqui, nessa linha, que se eu não me engano aqui é um SA, ele não vai passar dos 100%. Isso é um semi-acabado. É um semi-acabado, é. Ele não vai passar dos 100%. Por que ele não passa dos 100%? Porque a gente parametrizou para considerar a restrição. Ele tem uma restrição lá, ele não é uma restrição infinita e eu rodei um plano finito. Então ele vai mostrar aqui que de 40 horas que eu tinha de disponibilidade na semana, eu utilizei as 40 horas, deu um total de 100% para 4 itens. E por aí vai. Então veja que da mesma forma eu consigo ter uma visualização gráfica, quero ver o quanto eu estou usando desse recurso específico. Veja que ele vai estar casado. E aqui mostra, por exemplo, ociosidade em algumas semanas. Então, aquilo que eu falei, ele não só vai mostrar aonde eu estou tendo estouro, mas ele vai mostrar onde eu tenho oportunidade de reduzir mão de obra, enfim, eu tenho possibilidade de reduzir o meu custo. Eu posso estar Por que que eu vou deixar? É que aqui a gente colocou, só para ter um exemplo, a gente colocou 80 horas, tá? Para dar um exemplo bem distorcido, para ficar fácil de mostrar. Mas por que que eu tenho 80 horas? Se eu não reduzir para 40, se eu não reduzir metade, ele não vai ficar, pô, mas 50%, 100% é no limite. Legal, vamos trabalhar com um limite de 80, você projeta 80 e vê se ao longo do período você consegue reduzir, por exemplo, um quadro de mão de obra, em vez de rodar 3 turnos, rodar 2. Então você consegue possibilidades, você consegue compartilhar recursos, enfim, vai muito da particularidade do processo. Passando para a próxima aba, que é capacidade por produto, ela é uma aba interessante e importante também, que ela vai mostrar o quanto de cada recurso está sendo utilizado no produto. Então, eu vou ter, por exemplo, na localização, deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor para todos. Aí. Então, vamos pegar aqui o exemplo dessa localização, 1010, para o recurso Markline 1, para o item Halb 001, com esse source ID, com essa fonte de produção, eu vou ter no total da localização 40 horas disponíveis, sendo que para esse produto específico, eu não vou esse caso aqui eu não vou estar usando nada nessa semana 17. Mas veja que para o item 2, eu vou estar usando 7 horas das 40. Então, eu tenho 40 horas. Para esse item Halb 2, eu estou usando 7 horas. Para o Halb 3, eu não estou usando nada, mas para o Halb 4, mais 7. E por aí vai. Eu consigo mostrar o quanto eu estou usando de cada item semi-acabado, ou acabado, né? No recurso, por fonte de produção. Então, eu sei o quanto cada item está demandando daquele recurso. Aí vem a parte do inventory que a gente falou. E o external receipt, que também a gente já falou, que é os que eu gostaria de detalhar. Isso posto, o que que a gente pode propor agora? Eu posso, como eu disse, de maneira manual, ajustar uma capacidade. Eu vou rodar, em primeiro lugar, só para vocês verem a diferença do uso do recurso, que é o exemplo que o Everton pediu. Eu vou rodar via Excel, como está lá na apresentação. Então, eu venho em Job de aplicação, operador SNOP, executar. Eu vou rodar um plano infinito. Vocês vão ver esse número mudar e ver o comportamento que ele vai ficar. Eu vou rodar na versão base, tá? Eu venho aqui, escolho o heurístico infinito. Eu vou rodar com todos os subnetworks. Dou um executar. Da mesma forma que eu consigo acompanhar no Fiori, eu venho navegar para o status. Ele me direciona na página
Aqui, se eu der um ampliar, ele vai me mostrar aqui o que eu estou fazendo, qual operador executando, quem executou. Aqui é um painel que dá para monitorar, né? Assim como o do Fiori também monitora. E você vai atualizando para ver o período de execução. Veja que eu fiz algumas execuções no decorrer da semana e um heurístico infinito, ó, veja que ele não leva nem um minuto aqui. O finito está levando cerca de um minuto. Então ele é bem rápido também. Ó, já está concluído. Veja que ele mostra aqui o status. Eu vou fechar. Detalhe, eu estou com um template aberto. Então, ele não atualiza o dado. Eu tenho que vir aqui. Se você quiser fechar o template e abrir, ele vai dar na mesma, mas não é funcional. Então, é só vir aqui em atualizar. Veja que agora ele vai estar carregando o que a calculadora do IBP fez. Então, deixa eu só reduzir aqui e aumentar o zoom para a gente poder ver os exemplos. Vejam que a gente tinha um consumo maior aqui. Por quê? Ele estava otimizando restrições lá na frente. Ó, vocês vão lembrar que aqui no exemplo, as primeiras semanas desse... Vamos pegar esse Mac 1 aqui, que foi o que a gente viu, depois a gente coloca os outros. Aqui também é outro recurso, você consegue filtrar como se estivesse no Excel, por isso que eu falo que ele é muito familiar, né? Você tem as funções do Excel aqui. Então veja que nas primeiras semanas, vocês vão lembrar que eles estavam aqui em 100% e tal. Aqui ele estava com 50%, lembra que deu exemplo? Aí você fala, mas você rodou o infinito e ele diminuiu. Como assim? É porque o finito, ele vai otimizar o teu processo. Vocês vão ver que aqui na frente, ó, na semana 20, eu já tinha um estouro de capacidade. O que que o finito faz? Ele busca o atendimento da semana 20 antes, aonde ele tem oportunidade. Então, o finito ele elevou o consumo, não dessa semana específica, mas dessas duas aqui, dessas três, para atender uma demanda que era lá para a semana 20. Ah, então eu posso sempre usar o infinito. Desde que você tenha uma estratégia direcionada, você pode seguir com o infinito. Mas é legal você comparar cenários. E depois, veja que ele não estoura aqui, mas ele já deu um indicativo de estouro de capacidade aqui. E vamos ver se mais na frente, ó, 102. Veja que esse é o comportamento do infinito. Olha, aqui tem 111 e por aí vai. Então, esse é um plano infinito. Um outro detalhe que eu acho interessante mostrar para vocês é relacionado ao atendimento da demanda. Então, aqui está o meu consumo da capacidade. Lembra aqui que eu tinha semanas que estavam falhas, né? Estava zero de atendimento. Veja que cada planilha que eu for abrindo agora, ele vai atualizando. Ó. Por quê? Ele identificou que teve alguma execução que pode alterar o número que está ali. Ele só aquele template que eu estou aberto, que ele não atualiza, que eu tenho que vir aqui e atualizar. Então aqui eu consigo ver que o atendimento do infinito, ele fica muito bacana. A visão gráfica já está mostrando, né? 0 a 0 o período todo. Tudo que eu tenho, eu atendo. Vamos reduzir o gráfico e mostrar agora os números propriamente dito. Então, eu tenho uma demanda consensada de 3.136, eu atendi 3.136, 3.312 eu atendi, por aí vai. Veja que os números casam, porque ele vai ignorar as restrições. Então, para o mundo do planejamento de demanda, ele é o ideal, é o mundo perfeito que eu costumo brincar. Para o número de produção, de capacidade, ele já vai mostrar onde eu tenho as oportunidades. Outro ponto legal de ver no cenário de... Perdão, mas no evento, né, no production, no cenário infinito, é a projeção do estoque, né? Ele fica muito legal. Se vocês pegarem aqui, vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Vamos lá, aqui na calculadora. Veja aqui, o meu estoque
projetado da semana 16 vai ser o meu inicial da 17. Então, eu tenho 8533 mais o que eu vou produzir na semana 17, que é o meu receipt, production receipt, 47072. Eu vou ter um total de entradas de 55.605. Porém, vejam que agora eu já tenho diferença da demanda líquida para a demanda dependente. Como eu tive não tive um recebimento aqui, eu tenho uma demanda dependente maior nesse item. Então, eu vou pegar esse 55 menos 51.682. Eu vou ter um projetado de 39. Aqui é arredondamento, tá, pessoal? Quando a gente clica aqui, veja que ele tem vários números depois da vírgula. O IBP ele permite 6 números depois da vírgula. Ele vai dar os 3.924. No meu caso, como eu fiz o número sem o arredondamento, ele deu 3.923. E aí por aí vai. Se você ficar fazendo a conta, é a conta entrada menos saída. Ele vai fazendo toda a projeção do quê? Do que eu estou conseguindo atender, né, em cima da minha demanda dependente, no nível de produto, localização. Então veja que ele traz todas essas diferenças. Se eu atualizar o componente, vocês vão ver que aqui também, onde tinha essas falhas, onde eu tinha um não atendimento, veja que como eu estou rodando um cenário infinito, ele já ajustou. Então, podemos dizer que após uma rodada de plano, fazendo uma atualização, na tela, no template, eu já tenho todo o meu plano recalculado. Quero fazer um ajuste manual de capacidade, porque não ficou legal o meu plano infinito. Eu estou vendo que aqui eu não quero rodar, por exemplo, essa semana aqui, com 92% e ter 50% aqui. Ah, como que eu faço para equilibrar essas horas? Eu posso vir aqui, por exemplo, e habilitar horas, né? Eu consigo aqui cravar que eu vou habilitar um sábado, eu vou rodar um feriado que tinha, aí eu consigo também fazer ajustes manual. Da mesma forma que eu mostrei o ajuste manual do inventory, eu consigo fazer um ajuste manual também para o uso da capacidade. Assim como eu consigo fazer um ajuste manual para a produção também. Ah, beleza, eu tenho aqui, eu quero aumentar minha produção porque eu vi que nessa semana eu estou usando 57% da linha, eu quero usar mais. Então você consegue vir aqui, colocar o número e salvar os dados. Você também vai estar aumentando o teu consumo, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente mostrar essas possibilidades. Eu só vou fazer uma passagem rápida aqui nos slides, que é tudo que a gente viu para a gente seguir na cenarização. Então, o que a gente viu? A gente viu a análise de capacidades, os ajustes que nós podemos ter em cima de sobrecargas que o sistema disponibiliza através desses alertas. Então, aqui a gente pode verificar aqui, a gente falou dos estouros de capacidade, né, e como a gente vai avaliar. O nivelamento da capacidade que pode ser feito através de um comparativo, como a gente vai fazer agora, né, de um plano irrestrito com restrito, ou através de ajustes manuais. E o que seriam esses ajustes manuais? Eu consigo trabalhar o ajuste da capacidade em cima de horas disponíveis, tal, e tudo que a gente tem de disponibilidade no sistema. Então, como eu falei, deixa eu até dar um zoom aqui. Se vocês verem aqui, então foi o que eu falei, eu consigo aumentar o tempo de horas contratando turma, aumentando horas na semana através de feriados, enfim, eu consigo fazer ajustes manuais, né? E aí depois a gente salva os dados. Então, tudo isso que a gente passou lá também está no material que será disponibilizado. Aqui também, como a gente tem trabalho com falta de capacidade, eu tenho uma capacidade sobressalente aqui, eu consigo antecipar ela. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo identificar itens que estão sendo muito consumidos através da Capacity by Product, que é aquilo que eu comentei, e aumentar a produção nas semanas anteriores, onde eu tenho disponibilidade. Então, ele permite os ajustes manuais de plano de produção, ajustes manuais de capacidade. Ah, Roberto, mas por que eu faço isso? Pode ser uma estratégia em uma semana específica. É claro que se é uma coisa que é de tendência, o cenário vai mostrar e você vai estar aplicando isso ao decorrer do tempo, esse ajuste manual,
o nome já diz, de maneira manual, algo mais simples, mais pontual. Tá, pessoal? A recomendação seria essa. Aqui é a parte de simulação que a gente mostrou. E aí ele vai mostrar o valor ajustado já na Produto Receptions, na utilização da capacidade. Veja que ele já dá, depois de rodar o plano, quando você faz a alteração, ele ajusta. E automaticamente, como a gente também mostrou, ele já recalcula todo o plano de necessidade de componentes, assim como o External Receipt. Aqui a gente vai passar por umas análises gráficas, mas antes de análise gráfica, vamos lá, tá executando então a nossa cenarização. Vejam que aqui eu estou trabalhando, como eu disse, semana técnica, semana calendário. Notem que ele não tem nenhuma versão específica aqui. Por que ele não tem nenhuma versão específica? Porque quando eu não determino uma versão, o template automaticamente puxa o meu baseline. Então, agora nós rodamos um plano irrestrito, certo? Para o baseline. Isso mostra aqui o nosso atendimento. Veja que o atendimento está limpo, né? Quando a gente olha o gráfico de atendimento da demanda, veja que ele está 0 a 0. Sempre o que eu tenho de demanda é o que eu estou atendendo. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um cenário. Eu rodei um plano, então, infinito no Baseverse. Eu vou estar executando via job de aplicação. Executar. Um plano finito. Porém, agora eu vou... Vocês concordam que se eu rodar de novo no Baseverse, eu vou ficar sempre sobrepondo e eu nunca vou ter um comparativo. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou selecionar um plano finito. Vejam, pessoal, que aqui a gente tem outras funções. Ele já vem de prateleira, por exemplo, para o item escopo de otimização, quando roda uma otimização, por exemplo. No nosso caso, a gente vai estar rodando um plano, então, finito. Eu vou comparar. Então, eu não vou selecionar a versão base, eu vou selecionar a versão 1 aqui, que vai ser disponibilizada depois para algum aluno que adquiriu o treinamento. Então, eu vou estar rodando o plano finito. Como eu rodei, aí vem um ponto importante que eu comentei de parametrizações. Como eu rodei o plano infinito nesse período de tempo, então eu vou manter o mesmo período de tempo, mudo a versão, mas mantenho também os subnetworks, que pode influenciar caso eu rode com todos um plano e rode só com um, o comparativo no finito. E isso parametrizado é só dar um executar. Da mesma forma que você pode vir direto para o navegador, se você dá um OK, você tem job de aplicação, operador SNOP, status, ele te direciona também para a mesma tela, tá, pessoal? Então a gente vem aqui, novamente veja que agora eu estou rodando aqui um operador finito e o que vai mudar é que, vejam só, eu não estou mais rodando na versão base, eu estou rodando numa versão auxiliar para criar um cenário de comparação com a versão base. Veja que foi bem rápido, deu menos de um minuto, já está concluído. Concluído, ele joga aqui novamente. E aqui vem um ponto. Lembra que eu comentei? Aqui ele está mostrando a versão base. Posso atualizar a tela, ele não vai mudar nada, porque a versão base eu não rodei mais plano. Então, o que eu tenho que plotar agora aqui no meu template? Eu tenho que vir em editar visão. Deixa eu ampliar essa tela para ficar melhor, para todos verem. Quando eu venho em configuração da pasta, eu tenho versões e cenários, certo? Então, eu já venho default com Baseverse, na minha versão base. Eu rodei um plano na versão 1.001. Então, eu seleciono, além da Baseverse, a versão 1. Eu seleciono também nos escopos de planejamento e deixo todos os subnetworks. Quando eu der um OK, a tela aqui ela vai contemplar os dois planos. E aqui é onde a gente consegue trabalhar a cenarização. Veja que ele está carregando. E aqui ele incluiu um atributo novo de versão.
Vejam que agora eu tenho a minha demanda, desculpa, eu tenho a minha demanda na versão 1 e na versão base version. Então aqui eu consigo começar a brincar de comparar cenários. Aí eu vejo que o meu atendimento ao cliente no base version é um, na versão 1 ele é outro, ele já está com atendimento ruim. Então eu consigo mostrar no mesmo template. Ah, mas eu quero fazer um terceiro cenário. Sem problemas, você escolhe o cenário, faz o ajuste que você quer fazer nele. Nesse caso aqui, a gente não fez ajuste. Aqui está um cenário puro e simples, infinito, com um cenário finito. Quero ajustar para trabalhar. Coloca um terceiro cenário. Ah, a visualização em semana calendário está ruim. Novamente, editar visão. Você consegue deixar ela numa visão mês. Deixa eu só configurar aqui, para vocês verem. Jogo aqui para o lado. Vejam que aqui eu consigo também fazer a configuração. Então, ao invés de deixar em semana, eu quero deixar uma visão mês. Então, deixei a visão mês. E eu não quero ter, por exemplo, o atributo região. Eu quero ver só quero ver meu plano por produto, por exemplo. Eu dou um OK. Vocês vão ver que ele vai mudar a configuração. Veja que agora eu tenho uma configuração de atendimento da minha demanda por mês. Eu consigo trabalhar isso também na visão gráfica. Veja que ela já vai ajustar também. Então eu vejo como está meu atendimento na visão mês. Vocês veem que na visão mês a distorção ela acaba sendo menor. Por quê? O heurístico finito, qual que é um dos parâmetros dele? Se ele não atende numa semana, ele busca um atendimento na semana anterior. Ele sempre vai buscar um atendimento. Eu tenho uma necessidade numa semana X, 3 semanas antes eu tenho ociosidade, eu busco a produção. Ou, se eu não consigo antecipar a produção, ele dá um atendimento mesmo que em atraso. Então, quando você olha uma visão agregada, ele pode estar camuflando, né? Você vê que aqui o atendimento ele está bom. Quando você olha numa visão granular de semana, você pode estar com atendimento na semana ruim. Então, vai muito do que a empresa busca de visualização, por exemplo, no atendimento da demanda. Alguém fez alguma pergunta? Desculpa. Acho que não, Roberto. Não, vamos seguindo então aqui. Então, aqui seria uma visão no nível agregado para você comparar, por exemplo, uma visão do atendimento da tua demanda. Ah, mas eu quero ver a minha capacidade, como que está a minha capacidade. Então, se eu clicar aqui, vejam que a versão já vai estar com o cenário de comparação. Mas aqui, lembra que eu alterei alguns dados e coloquei nível mês, eu retirei alguns atributos, ele fica só na planilha que eu coloquei, tá vendo? A versão não. A versão que eu estou usando, né, as versões, no caso aqui, que eu estou usando em um template, ele replica em todos, tá vendo? Ó? Quando eu abro o Production, ele vem também. Tá vendo? A versão, então, ele já replica. Porém, os outros dados de agregação de nível semana, mês e os outros atributos, eu posso ir configurando conforme a minha necessidade. Vamos, por exemplo, criar uma visão aqui de capacidade. Então, eu quero ver como está a minha capacidade no nível mês. Como que está o uso dessa capacidade no nível mês. Então, eu venho aqui, vou colocar ela no nível mês. Opa, perdão, nível mês. Veja que em negrito é sempre o mês corrente ou a semana corrente, tá? Ali dá em negrito. Configurações atuais da visão do planejamento desativa alguns índices selecionados, ok? Tem alguns índices que estão no nível semana, então ele desativa, tá, pessoal? Ele já deu o aviso aqui. Deixa eu dar 2 cliques aqui. Mas aqui eu quero ver o uso do recurso na localização. Acho que esse é um nível bom. Vamos ver aqui se ele vai permitir desmarcar. Ok. Então ele está tirando os índices que eles não
Não tem no nível mês. Então, aqui eu consigo ter um comparativo no nível mês. Então, o que cada recurso naquele mês está estourando de capacidade. Vejam que na visão gráfica ele vai fazer a mesma atualização. Vamos tirar esse MACline 1 aqui. E aí deixa o volume total também. Então, aqui ele dá a mesma visão. Retraindo aqui o gráfico. Veja que vamos pegar um recurso específico para ficar o visual mais bonito. Vamos pegar. Seria legal tirar o SKU, Roberto. Tirar Acho que o. dá você agrega o recurso todo, né? O SKU eu até tirei, tá, Michel? Você diz a Legal, location? legal. Aí tá bacana essa visão. Essa visão fica legal. Então, aqui o que a gente está mostrando? Que no mês eu teria esse volume de horas de capacidade, né? Contra esse. O quanto eu estou usando. O percentual que eu estou usando. Aonde eu dou estouro, aonde eu não dou estouro. Nesse caso aqui ele acabou nem usando. Não é um bom exemplo. Vamos pegar um MACline aqui mesmo, que é onde a gente estava vendo. Vamos pegar outro aqui. Aí eu consigo ter os comparativos, né? Assim como o comparativo do produto. É que aqui ele vai dar no nível granular. Ah, eu quero vir no nível mês. Essa é uma visão que eu particularmente eu não acho no nível mês ela tão adequada, né? Da mesma forma, transportation. Então eu consigo comparar cenários em cima do que está acontecendo. E aí eu identifiquei que o cenário melhor a seguir vai ser um ponderado, vai ser um cenário 3, onde eu vou pegar, por exemplo, voltar aqui na capacidade, vamos liberar todos aqui, vamos voltar ela no nível de semana. Week. No nível de semana. E aí eu vou ver que durante a semana eu identifiquei que eu tenho algumas possibilidades. E em cima dessas possibilidades eu vou ajustar, parto para um cenário 3. E aí é esse cenário que eu vou acabar validando, né? Deixa eu só atualizar a tela aqui. Isso aí. E é esse cenário que a gente vai atualizando. Em cima desse cenário atualizado, eu tenho alguma pergunta sobre cenarização, pessoal? Desculpa, passando aqui. Podemos seguir? Ok. Então, em cima dos cenários gerados, vocês viram que criamos os cenários, ele executa. Aí nós temos a possibilidade de identificar e analisar também via gráfico no Fiori. Então, nós vamos acessar o Fiori, assim como a gente já fez, Dashboards, e aí a gente vai buscar o Supply Review. Vejam que ele tem outros módulos, né, que também disponibilizam a visão gráfica para ser utilizada, tá, pessoal? E aí, dentro do Supply Review, nós vamos ter os modelos gráficos, a gente vai poder detalhar as análises, do que eu vou mostrar a seguir, né? Então, a gente tem um detalhamento das análises em cada gráfico. São gráficos já pré-configurados. São gráficos já pré-configurados que a gente vai detalhar eles a seguir agora. E aqui o Fiori. Veja que ele deu que a sessão foi expirada. Então, o que eu aconselho? Vamos dar um OK aqui para recarregar. Vamos vir em página inicial. Dashboards. Aí a gente vai selecionar o Supply Review, que é o nosso tema de hoje. Selecionando ele, ele vai aparecer já os gráficos, que eu até já dei um zoom no começo. Mas agora a gente tem cenários, então vamos pegar aqui, colocar filtros, escolher a área de planejamento. Eu posso pegar o cenário infinito, primeiro momento.
Selecionar ele. Eu já posso dar um executar. Ele já vai me trazer dados. Vejam que ele já está trazendo alguns dados. Porém, eu quero ser específico de uma localização. Então, eu quero ver como que está o meu uso da capacidade em Jundiaí. Vou dar um OK. Vou selecionar. Aí eu quero ver como está o uso da capacidade por um produto específico. Posso pegar aqui também e analisar. Detalhando aqui, então, ele vai trazer num primeiro gráfico, ele vai exibir, né, os recursos de produção que são os mais utilizados nessa semana. Você pode clicar, ele vai mostrar, no caso aqui, o uso da capacidade. Tá vendo? Esse Prodline não está sendo usado nessa localização, mas o MACline está. Veja que ele está com uso de 116%, 116, 120. Você consegue detalhar o gráfico, ampliar o gráfico, perdão. Veja que aonde ele não é utilizado, ele deixa zerado, e aonde ele é utilizado, ele traz o valor. Então, você pode reduzir, então você tem a oportunidade de ampliar, você tem a oportunidade de ir para detalhe de análises, né? Ou seja, você abre um novo aplicativo, vai abrir uma nova aba. Vou atualizar aqui, como ele ficou aquela hora, ele falhou a atualização, mas ele vai pegar agora, ele vai disponibilizar para a gente. Vamos carregar de novo. Pegar aqui a versão base. E vamos escolher a localização que a gente estava, deixar o mesmo parâmetro. Vou dar um iniciar. Ele carregou. Aí a gente vem para o análise. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova aba, porque ele não está querendo carregar. Provavelmente é porque ele ficou fora. Então vamos abrir novamente. Dash. Esse ano. Aí é uma coisa que eu falo, é sempre bom deslogar e logar de novo quando ele fica muito tempo, para não dar travamento. Vamos pegar o cenário, base version, versão base, localização 1010, ok, iniciar. É da mesma forma que a gente foi no... Ah, ele está precisando de um produto, provavelmente. Vou pegar aqui um produto para detalhar. Localização específica. Vamos pegar um produto específico aqui, o FERT1. E vamos iniciar. Ele vai carregar onde ele está sendo executado. Veja que ele carrega todos os gráficos. Ele traz o FERT1 aqui. E aí a gente consegue... Ele estava abrindo aqui, só que não estava mostrando. Veja que abriu várias abas agora. Ele tinha dado uma travada. Pode ser a minha conexão. Então aqui ele entrou. Ele tinha travado. Você viu que daí a hora que eu dei o atualizar ali no browser, ele foi. Né, algum travamento na minha conexão, não é o sistema, não, desceu a internet. Veja que aí ele abre no nível de detalhe, né, da semana, o quantos, como eu peguei no nível de item, pessoal, ele pegou o quanto aquele item está consumindo do recurso, né? Então, você pode voltar aqui no Dash e pegar outros gráficos, né? No caso aqui, a gente pode tirar o produto, eu quero ver no nível de localização, ele vai dar a mesma informação. Aí eu quero detalhar esse gráfico aqui que ele vai estar me mostrando, né, o comparativo da demanda nos últimos 12 meses. Então eu venho no detalhar, vejo que agora destravou, agora foi direto. E aí ele vai trazer esse gráfico detalhado. Então veja que ele troca de aplicativo quando eu clico nessa... Deixa eu fechar esse. Quando eu clico nessa correntinha aqui, ele me direciona para um outro aplicativo onde eu consigo ter um detalhe maior. Quero ampliar mais ainda a visão, é só clicar para ampliar. Consigo fechar a visão. Então a gente consegue aqui ter as visões gráficas, né? Aí tem esse de capacidade, o uso da capacidade, no caso da família,
Então veja que o quanto a família tá. Aqui vai dos subnetworks que você está utilizando, né? Quando eu tenho também a questão do novo produto na parte de comparação da demanda consensada com o ciclo de vida, né? O PLM do produto, ele vai estar dando comparação, e aqui ele vai trazer novamente aquele direcionamento de toda a cadeia, né? Que a gente viu anteriormente. Então, esses são alguns gráficos que o Supply Planning ele permite. Veja que tudo que está aqui, né, a gente consegue também ver no Excel, né? Muda o como, o nível que você quer ver. Tem mais familiaridade com Fiori, tem mais familiaridade com Excel, você consegue manuseá-lo e ir abordando conforme a necessidade. Então, dessa forma, a gente consegue então, mostrar os cenários, né? Novamente comparando de atendimento, de demanda, de uso de capacidade que o sistema nos permite. Acho que seria, dessa parte prática, seria isso, Michel.